Bom dia! Eu sou o seu amigo pastor Leandro San Julião e estou chegando com palavras de vida. Hoje é terça-feira e nesta semana temos conversado a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. O texto da nossa meditação, ele se encontra em Marcos capítulo 6, do verso 30 até o verso de número 44. E hoje nós vamos fazer a leitura apenas do versículo de número 34. E antes de ler o texto da nossa meditação, eu quero pedir para você curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. O texto diz assim: Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando nós olhamos aqui para este texto, este momento, os discípulos que foram enviados por Jesus para pregar o Evangelho, para anunciar a libertação, para levar a mensagem da salvação, eles voltam e contam um relatório. Jesus, então, conta para eles que o primo de Jesus, João Batista, tinha sido morto por Herodes, e naquele momento Jesus decide chamar os discípulos para ir para um local para que eles pudessem descansar. E neste local, alguns estudiosos dizem que ali tinham águas termais, ou seja, Jesus chamou os discípulos para um momento de descanso, para um momento de férias, depois de uma jornada pesada que eles tiveram. E quando eles entram no barco, a multidão estava ali ao redor do barco. E a Bíblia diz que ali tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se você colocar do lado de cada homem uma mulher e uma criança, ali tinha aproximadamente 15.000 pessoas. E quando Jesus ele entrou ali no barco juntamente com os seus discípulos, eles iam para o lado de Betsaida. E ali, em Betsaida, era uma distância de aproximadamente 25 quilômetros. A multidão olha para Jesus e vê a esperança deles, Jesus, os discípulos, se afastarem. E eles, olhando para aquele barco, eles começam então a perguntar, a questionar para onde Jesus estava indo, para onde os discípulos estavam indo, e eles descobrem o destino. Aquela multidão, ela sabe que para sair do local que ela se encontra e ir até onde Jesus vai descer do barco era muito longe, 25 quilômetros. Isso, eles precisariam de uma caminhada de aproximadamente 5 horas e meia. Só que na mente dos discípulos, na mente da multidão, eles tinham o seguinte raciocínio: se a gente andar vai ser difícil chegar lá. Mas se não formos até lá, nós não vamos conseguir alcançar a cura, a libertação, a salvação. E aquela multidão então decide ir. Jesus está indo no barco com os seus discípulos e aquela multidão ela sai para ir ao encontro de Jesus. E quando chega do outro lado, quando Jesus vai parar o barco, a multidão, a Bíblia fala, se você olhar para o versículo de número 33, vai dizer que a multidão chegou antes de Jesus e dos seus discípulos. E o que acontece quando Jesus chega ali? A multidão já tinha chegado. Quando o barco para, parecia que eles estavam chegando no mesmo lugar que eles saíram, porque eles deixaram a multidão e agora eles voltam e deparam novamente com a multidão. E aqui, quando Jesus chega ali, os discípulos já estavam programando aquele descanso e certamente naquele momento os discípulos entenderam que Jesus ele ia atender a multidão, que Jesus ele ia fazer alguma coisa em direção àquelas pessoas. E aquele momento de descanso estava totalmente anulado. Quando Jesus desce do barco, a Bíblia diz que ele viu aquela grande multidão. E Jesus ele olha para aquela multidão e ele vê que aquela multidão é como ovelha que não tem pastor.
E o mais interessante é, quando nós olhamos aqui para a realidade, a gente começa a ver uma seguinte questão. Você repara que os discípulos estão exaustos, tristes, enlutados, cansados e preocupados. A multidão, por sua vez, a Bíblia fala que a multidão está aflita, a multidão está exausta, a multidão também está cansada, a multidão andou 25 quilômetros. E se você for analisar, parece que os problemas da multidão são os mesmos problemas que os discípulos estão enfrentando, preocupados, enlutados. E aqui a gente vê de um lado a multidão passando por seus problemas, do outro lado, os discípulos também enfrentando os seus problemas. E a primeira lição que eu aprendo desse texto é: a presença do bom pastor, Jesus, faz toda diferença na minha vida. Qual que é a diferença da multidão para os discípulos? É que os dois passam por problemas. Andar com Jesus não significa que não vamos ter problemas. Muitas pessoas pensam assim: o cristão não pode passar por problema. Quando nós começamos a andar com Jesus, tudo vai dar certo. Quando a gente começa a buscar a Deus, nada vai acontecer que nos desagrada. Aqui você vê que a multidão também está com um problema. Mas a grande diferença aqui, você vai reparar, a multidão é como ovelha que não tem pastor. Os discípulos não. Eles têm Jesus ao lado deles. A presença de Jesus faz toda a diferença em nossas vidas. E ser cristão não é ausência de problema, mas é presença contínua de Jesus. Então aqui a gente percebe que problemas todos passam, mas a grande diferença é que uns têm Jesus do lado e outros não. Que você possa realmente entender isso. Diante desta crise que nós temos enfrentado, nós passamos também por medo, por crise financeira, por crise de ansiedade. Nós também enfrentamos as dificuldades, mas a multidão não tem pastor. E nós temos Jesus, que é o bom pastor, aquele que cuida de nós, aquele que segura nas nossas mãos, aquele que nos ajuda em nossas fraquezas, aquele que caminha lado a lado conosco, aquele que se inclina para ver o que passa comigo, o que passa contigo. Então, como é bom ter Jesus do nosso lado, e é por isso que nós conseguimos passar por toda e qualquer situação, e depois chegamos na conclusão: eu não sei nem como que eu passei por aquela luta. O texto fala, porque Jesus esteve ao seu lado. Como diz o Salmo 124, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Então a primeira lição que tiramos desse texto é essa, que a presença de Jesus faz toda a diferença na minha vida. Neste momento nós vamos orar. E se você quiser colocar o seu pedido, se você quiser colocar a sua necessidade ou de alguém que você conheça, fica à vontade para deixar nos comentários. Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por mais um dia que se inicia, muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e muito obrigado, Pai, porque nós temos o Senhor na nossa vida, o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Como é bom saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor e aconteça o que acontecer, Pai, o Senhor jamais nos desamparará, por mais que uma mãe e um pai nos deixe, mas o Senhor não nos deixará. Abençoe o nosso dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua terça-feira.